Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta à nossa aula número 13, onde estávamos falando de redes neurais convolucionais. Acredito que nós tenhamos parado mais ou menos no slide 17. Então, a gente já falou sobre padding, a gente já falou de dropout e batch normalization, a gente já falou de algumas considerações aí das redes neurais convolucionais em GPUs e tínhamos iniciado uma conversa sobre as arquiteturas mais comuns aí de redes neurais convolucionais. Eu não estava seguindo esse material, estava seguindo um material aqui chamado 10 CNNs Arquiteturas Ilustradas. Acho bem bacana esse material para a gente poder visualizar. E a primeira arquitetura é a LeNet, lá em 1998, cujo qual a gente implementou ela na última aula, certo? A próxima arquitetura, então, é a LexNet, de 2012, certo? Então, deixa eu chegar lá. A LexNet de 2000. Lembrando que a LeNet se tornou aí o padrão, né? A ideia é destacar neurônios convolucionais com subsampling e, no fim, colocar um classificador do tipo MLP tradicional, virou uma arquitetura meio padronizada aí para o resto das outras arquiteturas, né? Seguindo esse modelo, os autores aqui, que foram inclusive o professor Geoffrey Hinton, né, junto com seus colegas, em 2012 no NeuroNIPS, apresentaram esse modelo de rede, e esse modelo de rede ele é bastante importante, até já comentei bastante sobre ele nas outras aulas, porque foi ele que realmente virou a atenção da maioria dos pesquisadores para essa aula, né? Então, vocês vejam que aqui a gente tem mais ou menos 60 mil parâmetros. E aqui nesta rede a gente também vai ficar em torno de 60 mil parâmetros, embora nós aumentemos aqui o número de camadas, né? Antes no LeNet 5 nós tínhamos 5 camadas, então 1, 2, 3, 4, 5. A gente só conta camadas convolucionais, certo? E aqui no AlexNet a gente vai ter 8. 1, 2, vezes 3, então dá 5, mais 3 no final, 8 camadas. Uma outra novidade bastante importante do AlexNet, e esse é um dos motivos dela funcionar bem melhor do que o LeNet, é justamente o uso da função de ativação ReLU. Então foi a primeira que usou a função de ativação ReLU. Inclusive tem aqui em cima o ReLUzinho, certo? O R de ReLU. Bastante interessante esse modelo, principalmente pelo marco histórico que ele tem, né? Então a implementação dele também não é nada complicado. Esse desenho aqui é um desenho simples. Nos arquivos eu devo ter aqui um desenho um pouco mais completo do AlexNet, no sentido de que esse desenho aqui ele mostra qual é o tamanho do filtro de convolução, né? Se tem ReLU ou não tem, mas não demonstra quantos filtros, qual é o padding, qual é o stride de cada um dessas camadas, né? Então, por exemplo, nessa outra imagem aqui, a mesma AlexNet, só mostrada de forma diferente, eu tenho aqui o filtro de 11 por 11, o stride 4, e dizendo aqui que eu tenho 96 filtros ou kernels, né? Então, essa imagem que ela está mais completa do que aquela outra. Inclusive a imagem aqui diz que é a entrada 224 por 224, que é um erro, na verdade a imagem de entrada 227 por 227. Se vocês consultarem o artigo original está 224, mas o próprio autor do artigo original já falou que era um erro de digitação. Tá? Então a entrada é 227 por 227, o que me gera essas camadas aqui. Então vamos abrir a implementação. Até vou fechar a LeNet aqui que não me interessa mais. Então a implementação bastante simples também, não tem muita diferença. Deixa eu só conectar aqui no nosso notebook. Estou usando aqui o Cyfar 10 porque a imagem é colorida, né? Então, diferente do LeNet, se eu não me engano, usei imagens preto e branco. Aqui no Cyfar 10 a imagem é colorida.
o fato dela ser colorida, ela já nos dá um tensor de 4 dimensões, né? 50.000 imagens de treino, de 32 por 32, tamanho 3 canais de cor RGB. E 10.000 imagens de teste. Então não preciso fazer aquele reshape, né, para adicionar aquela dimensão a mais no meu tensor, tá? E aí eu vou buildar a MLP. Aqui a gente ainda está usando MLP não, é uma rede neural convolucional. Esqueci de mudar o nome aqui em cima, né? Aqui ainda a gente está usando o modelo sequencial do Keras. Daqui a pouco nós vamos alterar isso. Então veja que a nossa entrada é 32, 32 por 3, definidos aqui por cima. Só que para ficar um pouco mais fiel aí com respeito à implementação original, eu estou usando aqui TF Keras Layers da parte experimental ainda do pacote do Keras, a função resize, que vai me redimensionar essa entrada de 32 por 32 para 227, 227, para que a gente consiga ficar igual aqui à arquitetura original, para poder comparar o número de parâmetros, inclusive, né? Claro, não é o ideal, né? Estou fazendo um resize estranho aqui de 32 para 227, 227, mas é só para propósitos didáticos, ok? Professor, mas o professor não poderia usar lá o set de imagens da própria rede, né? Que ganhou. Então, no caso aqui, o set de imagens, o set de imagem do ImageNet, né? Posso, mas daí eu teria que adicionar mais um monte de código aqui em cima para abrir aquele banco de imagens. E eu quero deixar o mais simples possível, né? Então, eu preferi simplesmente redimensionar, porque aqui a ideia é sobre a rede em si e não necessariamente os resultados. Tá? Então, se a gente for seguir, deixa eu ver se eu abro de forma menor aqui. Se a gente for seguir, a primeira convolução é 11 por 11. Deixa eu colocar meia página. Meia página. Aqui meia página. A primeira convolução, então, a gente tem 96 filtros. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente tem 96 filtros, 11 por 11, com stride de 4, né? E o padding válido aqui. Inclusive aqui não mostra o tamanho do padding, mas em algumas outras documentações ele informa que é o pad válido. Tá? A função de ativação ReLU, como vocês podem ver nessa documentação aqui, né? Função de ativação ReLU. E aí, depois da função de ativação ReLU, nós temos aqui um maxpool 3x3 stride 2. 3x3 stride 2 com pad valid, né? Lembrando que o pad valid vai acabar fazendo uma diminuição dessa nossa imagem, porque eu não vou colocar, né? Eu não vou fazer pad, não vou adicionar zeros aqui, provavelmente, nessa imagem, né? Então, muito provavelmente vai encolher, inclusive encolheu, né? Encolheu de 227 por 227 por 3 canais, agora eu tenho 55, 55 por 96 canais. Se a gente for olhar aqui embaixo, 55 por 55 por 96 canais após a primeira camada de convolução. Ok? Voltando então, próximo, maxpool, diminui para 27, 27, 96. Maxpool, aqui, válido também. Então, 27, 27, 96, aqui do próximo maxpool. Após o maxpool, eu aplico 256 filtros, convolução de 5 por 5 pad 2. 256 filtros, 5 por 5. Padding same aqui. Aqui tem uma diferençazinha de implementação, mas no fim nas contas o resultado é o mesmo. Se eu colocasse aqui não é o pad de 2, né? Eu estou aumentando 2 para cada lado, porque para eu percorrer filtros de 5 por 5, vamos abrir aquele outro material que nós tínhamos antes. Este material aqui, deixa eu pegar a mãozinha para a gente lembrar algumas coisas.
Então, se a gente abrisse outro material que fala sobre pad, pad é um conceito bastante simples, mas que no fim das contas acaba complicando bastante a construção da rede neural, porque temos que estar sempre pensando se o padding que eu vou utilizar ele vai estar diminuindo ou aumentando o tamanho da minha imagem de resposta. E o padding também tem a ver com o tamanho do filtro, né? Então, se a gente for um pouco mais aqui para baixo, aqui. Então, numa imagem de 5x5, eu tenho que fazer o padding. Opa, aqui não é 3x3. Deixa eu ver se eu tenho de 5x5 aqui. Eu acredito que não vou ter de 5x5 nenhum para mostrar. Tá, mas ok. Vamos pegar o exemplo de 3x3 mesmo. Então, olha só. Numa imagem de 5x5 de entrada, para uma saída ser 5x5, eu preciso de um filtro de tamanho 3. Por quê? Porque eu preciso centrar, o centro do filtro precisa estar no primeiro pixel da imagem. Então, se eu aumentar o tamanho desse filtro para 5x5, certo? Eu vou precisar fazer dois paddings, então 1, 2, porque eu estou aumentando uma coluna e uma linha, certo? Então, vou fazer um padding de tamanho 2, para que o centro desse filtro também fique certinho ali com o primeiro pixel. E o resultado disso vai ser uma imagem de mesmo tamanho, tá? Então, eu fazer um padding de 2 com um filtro 5x5, não vou ter nenhum exemplo aqui. Então, eu fazer um padding de 2 num filtro 5x5 é equivalente a eu usar um padding same. Esse same ele vai me fazer o 2x2 ali, né? Ou seja, ele calcula a quantidade de padding necessária usando este tamanho de filtro para que a saída seja do mesmo tamanho. Né? Como vocês podem ver aqui, ó, é 27x27 e eu quero que o resultado seja 27x27. Tá? Então, acabo os filtros 5x5, extrai de 1, padding same, ativação relu e é 27 por 256. Então, 27, 256, está aqui embaixo, né? Depois dessa convolução. E depois eu faço um max pool. Depois do max pool, eu fico com 13, 256. Max pool de 3x3 extrai de 2. Max pool de 3x3 extrai de 2. Ou seja, o meu quadradinho onde eu vou calcular, eu vou procurar meu valor máximo do pixel é de 3x3 e ele vai andar de duas casinhas em duas casinhas. Isso vai me trazer uma redução de dimensionalidade, né? De 27x27 para 13x13. Aí metade, né? Depois eu tenho de novo convolução 3x3 com 384 kernels. De novo padding same, porque vocês podem ver que de 13x13 eu ainda vou continuar 13x13 na próxima linha. Então, a minha saída é 13, 13, 384. Confere. 13, 13, 384. Conferido. Ok? Também com função relu. Veja que aqui eu não tenho max pool. Por quê? Opa, estou aqui embaixo. Então, ó, conv, max pool. Depois 3 vezes convolução antes do próximo max pool. Então, tenho uma vez convolução, 2 vezes convolução, 3 vezes convolução, para daí o próximo max pool. E as 3 vezes convolução muda um pouquinho a quantidade de filtros, né? A primeira vez é 384, segunda vez 384, terceira vez 256. O que me traz um resultado aqui final de 13, 13, 256. Vamos ver se é isso. 13, 13, 256. Ok? Depois eu tenho de novo, um max pool, 3x3, 2x2, certo?
Você vê que aqui tem a palavra overlapping, né? O que me gera 6 por 6, 256. 6 por 6, 256. Então, depois disso tudo, veja que eu tenho as funções de ativação, sempre relu, né? Depois disso tudo, eu tenho 4.096 neurônios, com mais dois layers de 4.096 e um layer de 1.000. Um layer de 4.096, dois layers de 4.096 e um layer de 1.000. Tá? Provavelmente eu vou ter que diminuir esse número de aqui para 100, porque aqui o Scifar só tem 100 classes, né? Eu não estou trabalhando com a base de dados originais. Tá ok? Então, bastante direto de implementar, não é nada difícil, é só seguir a receitinha de bolo que é dada, né? Se a gente compilar isso aqui, só um pouquinho, às vezes demora um pouquinho, porque os modelos começam a ficar grandes, né? Então eu tenho aqui, ó, 58 milhões de parâmetros, certo? O que acaba fechando aqui, ó, 60 milhões de parâmetros, certo? Lembrando que o LeNet tinha 60 mil parâmetros, e agora eu tenho 60 milhões de parâmetros. Então vocês vejam o quanto que estacar camadas convolucionais acaba afetando aí a quantidade de parâmetros de forma absurda. Se a gente observar aqui, a maior parte dos parâmetros, em torno de quase 16 milhões, está nas camadas densas, né? Então 37 milhões e 16 milhões estão nas camadas densas, enquanto que aqui para trás, nas camadas convolucionais, o número de parâmetros chega aí no máximo 1.300.000. Esse é um dos motivos pelo qual o pessoal opta aí pelas camadas convolucionais e não neurônios densos, né? A diminuição do número de parâmetros é absurdo. Imagine se você tivesse aí várias camadas com neurônios densos, então o número de parâmetros da tua rede neural ia aumentar ainda mais, né? Já é bastante e iria aumentar ainda mais, ok? Lembrando que se a gente olhar os slides, né, o AlexNet é relativamente grande, né? Não é tão pequenininho assim, é relativamente grande, tá? Então acho que do AlexNet que eu tinha para falar é isso. O próximo grande modelo que a gente tem aqui é o VGG16. Tem algumas outras versões, que é o VGG19, né? VGG com menos. VGG o nome VGG vem de Visual Geometric Group, assim como o nome AlexNet, eu não sei dizer. Enfim. E a ideia é, bom, se eu estaquei, então, mais camadas ali no AlexNet, por que não coloco mais e mais camadas ainda? Mas talvez usando filtros menores, né? Porque quando o filtro é grande, por exemplo, um filtro de 3x3 tem 9 parâmetros. Já um filtro de 4x4 tem 16 parâmetros. Um filtro de 5x5 tem 25 parâmetros. Então esse crescimento aí, ele não é exponencial, mas acaba crescendo, acho que até é exponencial, né? Acaba crescendo bastante conforme você aumenta o número de o tamanho do teu filtro, né? Então qual que foi a ideia do pessoal do VGG? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos estacar um monte de layer, 16 para falar a verdade, porque aqui nós temos, ó, 3 vezes 3 dá 9, né? Porque eu repito essa parte da rede 3 vezes. Então são 9 layers. Aqui eu repito 2 vezes, então vão ser mais 4 layers. 9, 4, 13, mais 1, 2, 3, 16. Por isso o VGG 16. Né? Então qual que é a ideia? A ideia é, em vez de usar 11 por 11, 5 por 5, que são convoluções grandes e que requerem
um filtro com bastante parâmetros, vamos colocar mais layers e diminuir o tamanho da convolução. Diminuir o tamanho dos filtros. Será que isso vai dar bom? É mais ou menos por aí que o pessoal acabou pensando, né? Muito simples de implementar também. Deixa eu fechar o Alex aqui. Se vocês quiserem rodar o treinamento, vai funcionar, tá, gente? Só que olha que o treinamento aqui já começa a ficar um pouco bem mais lento do que a gente estava vendo. Afinal de contas, são 60 milhões de parâmetros agora e não mais 60 mil, né? Tá? Então, fechei aqui, mas o resto aqui é tudo igual, não alterou nada. Então, o VGG16 também, muito simples. Estou fazendo o mesmo esquema do AlexNet. Estou usando o Cypher 10, não estou usando a base de dados original, que é, sempre esqueço o nome, ImageNet, tá? O fato de não estar usando a base de dados original implica que meus dados é 32 por 32, só para facilitar, né? Colocar menos código aqui em cima. Então eu acabo montando, né, a entrada é 32 por 32 e de novo, né, acabo fazendo um resize aqui para 224, acho que eu deixei padrão, deve estar errado isso, muito provavelmente é 227, bom, vamos conferir depois, né? Mas enfim, então eu tenho esse resize, tá? E aí é só seguir a receitinha de bolo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui do lado. Deixa eu trazer a arquitetura do VGG16. Tem os desenhinhos na pasta lá que vocês quiserem pegar. Um conv 3x3 de 64 filtros, tá aqui. Mais um conv de 3x3. Será que eu implementei isso aqui certo? Implementei. Mais um conv de 3x3 de 64 filtros, seguido de um maxpool. É bem padrão aqui, os paddings são sempre o mesmo, same, para ser o mesmo tamanho de saída, e o maxpool, o padding é válido. Aqui não tem aquele parte overlapping, né? Diferente do AlexNet, tem o pool é 3x3 de stride 2, aqui é 2x2 stride 2, então pega bem certinho, tá? Então são 2 de 64, 64 conv 3, 1, 2 e maxpool. Aí vem 2 de 128, maxpool. 1, 2, 128, maxpool. Aí vem 1, 2... Opa, 1, 2, 3 de 256. 1, 2, 3 de 256, maxpool. Aí vem 1, 2, 3, 512. 1, 2, 3, 512, maxpool. Aí vem 1, 2, 3, 512. 1, 2, 3, 512, maxpool. 1 de 4.096, mais 1 de 4.096, mais 1, no caso aqui está errado, o certo é 100. Para esse exemplo, né? Aqui está 1000 porque era o problema lá do ImageNet, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente conferir com a outra figura, né? É tudo conv de 3, ó. Tudo conv de 3. Então, repete 2, maxpool. Repete 2, maxpool. Repete 2, maxpool. 2, maxpool. Repete 3, maxpool. Repete 3, maxpool. Repete 3, maxpool. Então, 3, repete 3, maxpool, depois os neurônios. Então, o VGG16 eu acho que é uma das arquiteturas mais fáceis de construir que a gente tem, né? Só que ela fica bem grande. Então, vamos até compilar aqui. Esperando compilar um pouquinho. Fica bem grande aqui. Então, nós temos aqui 134 milhões de parâmetros. Vamos ver se fecha, mais ou menos. VGG, 138 milhões de parâmetros. Lembrando que tem uma pequena diferença, porque aqui eu estou usando uma última camada de 100,
né? E aqui ele usa uma última camada de 1000, tá ok? Então a inovação do VGG é mais no sentido de vamos colocar mais camada e diminuir o tamanho dos filtros. É bem fácil de implementar, né? Bem simples, inclusive. Tá? Eu vou pular, então, vamos passar para a próxima. Eu vou pular o Inception e eu vou direto para o ResNet. Tá? Por quê, professor? Porque também é como o professor Sebastian apresenta. Eu acho mais fácil apresentar o ResNet antes. Então, o ResNet é uma arquitetura que, se vocês olharem aqui, né, então o AlexNet, ele tem 55% de acerto lá no ImageNet. O VGG ele tem em torno de 70, já o ResNet tem em torno de quase 80, 77, com um número menor de parâmetros. Tá? Inclusive, se a gente pegar o ResNet 50, que é bem menor em número de parâmetros ainda, olha a quantidade de parâmetros que tinha o VGG e a quantidade de parâmetros que tem o ResNet. Né? Então, e uma taxa de acerto maior. Então, é mais ou menos nesse sentido que o ResNet acaba resolvendo algumas coisas. E o ResNet tem umas brincadeiras bacanas que acabam implicando na forma como a gente implementa esses modelos, que é o que a gente chama aqui dessas skip connections. Vocês conseguem ver meu mausinho aqui, mas eu tenho essas skip connections aqui. Tá? Então, não é mais um modelo essencialmente do tipo sequencial, que é o que a gente estava fazendo até agora. Eu tenho essas formas. Então, esse dado de entrada que está vindo daqui vai passar por esses neurônios convolucionais e o mesmo que vai, então esse dado de entrada vai ser transformado por esses neurônios convolucionais e o mesmo dado de entrada depois vai ser somado. Então, tem um vetor, tem outro vetor, somo os vetores aí ponto a ponto, né? Acabo somando esses vetores então eu tenho esses dois fluxos de informação dentro da rede. Por que isso? Justamente no sentido de, olha, você aprendeu alguma coisa aqui, mas eu tenho alguma coisa, um residual, né? Eu tenho alguma informação residual que eu quero que você considere que está vindo aqui de trás. Tá? Então o ResNet, a ideia é que você acaba construindo módulos. Então eu tenho módulo de entrada, tenho o Conv77 aqui, normal. Vejam que tem USBzinho em cima, então o ResNet é uma das primeiras redes a usar batch normalization, tá? MaxPool. E aí eu tenho módulos que aqui são chamados de módulo conv e módulo de identidade. O módulo conv é este, convolução 1 por 1, convolução 3 por 3, convolução 1 por 1, add, com uma skip connection aqui de convolução 1 por 1. E o módulo identidade é muito parecido com o conv, né? Só não tem a parte do conv aqui de baixo. Tá? Então, o que o ResNet traz aí de mais interessante? A diminuição dos parâmetros. Então, a gente vai lá na casa dos 130, deixa eu lembrar o número aqui, 138 milhões, que é o VGG, para na casa dos... Tô perdido. 26 milhões, que é o ResNet. Tá? Outra coisa que o ResNet traz de interessante é essa convolução 1 por 1. Isso vem de um conceito chamado Networking Network. Eu vou deixar para a terceira parte dessa aula, no próximo vídeo. Tá? Por enquanto, apenas aceitem que é possível fazer convolução 1 por 1, por que não? Né? Não tem problema nenhum. Uma convolução 1 por 1 é basicamente eu multiplicar aquele pixel por um determinado valor e aplicar uma função de ativação. Então eu acabo fazendo uma transformada não linear aí de qualquer forma, né? E estacar um monte de camadas. Se a gente for contar as camadas aqui, dá 50 camadas. Tá? Porque cada bloco...
Então eu tenho 1, 2, 3 camadas em cada bloco de identidade. Então se eu contar 3 camadas vezes 2, aqui já dá 6. 3 vezes 5 já dá 15, que dá 21. 3 vezes 3 já dá 9, que dá 30. E 36. Então, só de camadas de identidade, eu tenho 36, aí eu tenho que contar 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Certo? Então, fecha bem certinho aí a ideia dos 50 do ResNet 50. Não sei se acompanharam o cálculo, mas daí vocês podem fazer aí o cálculo com calma. Normalmente conta-se cada convolução, né? Quantas camadas, quantos conv2D você chamou no teu programa. Nesse caso aqui a gente não conta o de baixo porque é um skip connection, tá? Então, uma das maravilhas é justamente o primeiro modelo a usar skip connections. É um modelo que ainda vai mais profundamente que o VGG16, ele dá para ir até 152 layers. E o fato de existir essas skip connections aqui, isso acaba ajudando o modelo a não gerar um overfitting, né? E também acaba ajudando o modelo a não ter o problema do vanish gradiente, tá? Então, esse é um dos... E também, mais uma coisa, é que é um dos primeiros modelos aí a usar Batch Normalization. Batch Normalization, se eu não me engano, é um artigo de 2015 também. Isso, também é um artigo de 2015. Por isso que esses trabalhos de 2015 para frente acabam usando bastante Batch Norm. Tá? Então, só que para implementar esses skip connections, a gente vai ter alguns probleminhas. Não sei se vocês perceberam, mas até agora nós estávamos criando um objeto do tipo sequential, certo? E chamando a função add desse objeto, né? Então o nosso objeto chama model, eu estou chamando a função add desse objeto e colocando para dentro do objeto camadas, camada de input, camada de resizing, camada de conv, camada, né? Então eu estou trabalhando no modelo de orientação a objetos aqui, certo? Depois eu acabo compilando esse objeto para realmente transformar ele em algo mais rápido, né? Mas acaba sendo um objeto, né? Eu estou trabalhando no mundo dos objetos, tanto que essas coisas aqui dentro, algumas coisas, por exemplo, a função de ativação é outro objeto que eu poderia colocar para fora, né? Vocês já devem ter visto algumas implementações onde eu jogo TF, keras, add e a função de ativação do lado de fora, né? Então é um stack de objetos dentro de um objeto sequential. E por que isso funciona? Porque o objeto sequential sabe que a saída desse cara vai ser a entrada desse. A saída desta linha vai ser a entrada dessa. A saída desta linha vai ser a entrada dessa. Então o objeto sequential justamente faz esse tipo de controle para a gente. Ele sabe que a saída de uma linha é a entrada da próxima, né? Sem que a gente precise explicitamente dizer isso. Quem cuida dessa informação é o próprio objeto sequential. Tá? Para implementar o ResNet, vai mudar um pouquinho. Nós não vamos mais usar o objeto sequential, e sim vamos usar a ideia da API funcional do Keras. Tá? Se vocês jogarem no Google aí, Keras Functional API, vocês vão achar bastante material. Na verdade, a gente vai estar deixando aí de usar o objeto e vai para um paradigma de programação funcional, né? A gente tem a programação estruturada, a programação orientada a objeto, e o Python permite aí a programação, a ideia de funcional também, né? Tem algumas diferenças na hora de programar, mas não é difícil de entender. Então até não vou fechar o VG, vai que eu precise. Mas basicamente é isso aqui, ó.
em vez de eu colocar tudo no objeto, eu crio uma sequência, tá? Eu crio uma sequência de funções. Então, por exemplo, primeiro eu determino qual é o meu input, né? Qual é o meu tensor de input. Então, quero as layers input, determino aqui. Esse input vai ser a entrada desse cara aqui, ó. Tá? Então, olha só, xInput aqui é a entrada para a função resize. A função resize cospe um x. Esse x é a entrada do zero padding. A saída do zero padding eu chamo de x. Esse x é a entrada do conv2d. Então, essa é a ideia da programação funcional, né? Eu digo qual é o pedacinho do objeto que eu estou usando, que é a função que eu estou usando, e digo qual é a entrada que eu estou colocando para esse objeto aqui. Então, fica fácil não é difícil de entender. Tá? Então, vamos colocar aqui do lado. Deixa eu abrir o modelo do ResNet. ResNet, arquitetura. Tá, uma coisa que eu tenho que falar antes de abrir o modelo é que a Skip Connection vai funcionar dessa forma aqui, ó. Eu tenho convolução, tenho batnorm, tenho relu, passo para mais uma convolução, batnorm. Antes de eu aplicar o relu é que eu vou fazer uma função de add aqui, tá? Então é bastante importante que a gente preste atenção nisso. Mas, se a gente for olhar aqui na implementação, ResNet, deixa eu ver se eu tenho uma documentação melhor. ResNet. O ResNet tem umas documentações um pouco estranhas, mas falta algumas informações, então a gente tem que ficar catando aí de vários lugares. Mas, basicamente, o ResNet ele original lá, tem que consultar o artigo original, ele tem um zero padding, que é preencher com zeros os lados da imagem. Ele tem um conv2d de 7x7, 64 filtros. Conv de 64 filtros, tá aqui, ó. Esse aqui tá maior. Então, conv de 64 filtros. O batch normalization como camada. A função de ativação relu. Mais um zero padding de 1 por 1, isso é só para ajeitar o tamanho da imagem. Você está aumentando um pixel de cada lado. E no fim, um maxpool 3D com stride 2. Vê que apenas por esse desenho muitas coisas são escondidas, né? Se a gente olhar aqui, maxpool 3x3 stride 2, aqui também é 7x7 stride 2. A saída dessa primeiro modelo é 112 por 112, que a gente pode conferir aqui embaixo, né? Então eu tinha 224 por 24. Quando eu aplico o conv 7 por 7, a saída tem que ser 112 por 112 com 64 filtros, porque é o 7 por 7 aqui, certo? Então tá certinho. Tem alguns detalhes a mais aqui, mas como eu falei para vocês. E aí eu acabei de fazer o quê? Acabei de fazer essa parte inicial. Eu tenho que montar o bloco de convolução que tem o Skip Connection. Então essa é a parte mais interessante. Então, para fazer o bloco de convolução, eu faço uma função que eu chamei de convolutional block, que como eu vou repetir ela 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes, é mais fácil fazer uma função, né? Então, fiz uma função aqui, ó, convBlock, recebe o x, recebe o número de filtros, porque cada convolução dessa vai me gerar um número de filtros diferentes, conforme está aqui, tá? Então, o 1 por 1 é 64, 3 por 3 é 64, 1 por 1 é 256, tá? Então eu tenho que receber esse número de filtros aqui. E o stride também acaba mudando, tá? Então vamos lá. No main path, que é esse cara, a parte aqui de cima, ó, eu faço conv de 1 por 1, com 64 filtros, que vem aqui do F1, com um stride de 2 por 2, tá? Aliás, esse stride vem como parâmetro. Nesse primeiro conv, o stride é 1. Batch normalization, relu. Tá aqui, certo? Batch normalization e relu. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Não, tá pequenininha a imagem, né?
Pronto, aqui ficou maior a imagem. Não, ficou nada. Eita, nós. Aqui. Não, esse é o Inception, tá mais para baixo, desculpa. Agora aumentei muito aqui, me perdi. ResNet. Então é aqui, não dá para ver muito bem, eu acho. Vai ficar ruim mesmo. V4, V5, ResNet. Não, aqui já estou na outra ResNet, peraí. Tô perdido, pessoal, desculpa aí. Então eu tenho Batch Normalization Relu, dá para ver pelo amarelinho ali. Opa, aqui embaixo. Depois eu tenho um conv de 3x3, Batch Relu. Depois eu tenho mais um conv de 1x1. Você vê que tudo isso, a entrada, se a gente, deixa eu deixar mais grande, toda a entrada foi sempre x. Certo? Só que eu fiz uma cópia de x aqui que eu chamei x shortcut. Fiz uma cópia de x aqui em cima. Então no path, shortcut path, em vez de dar a entrada de x, eu faço a entrada de x shortcut. Então em vez de a entrada ser o meu x, que vai passando para cá, eu faço uma cópia do meu x nesse ponto aqui e dou essa cópia como entrada para o conv1. Né? Então aqui, ó, conv1, convolução do kernel tamanho 1, com x shortcut, ok? E aí o que eu faço? No fim das contas, eu tenho que fazer um somatório, né? Um somatório. Então eu faço lá, ó, layers add, x com x shortcut, e no fim das contas, a função relu. Então tá aqui, certo? Então eu pego os dois path, adiciono e aplico função relu na parte final, ok? Então não tem nenhum segredo. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que tanto esse x final aqui, certo? Como esse x shortcut aqui, como eles vão ser adicionados e ponto a ponto, né? Se eu tenho um vetor de 10 mais um vetor de 10, eu somo cada posição 1 de cada um dos vetores, né? Então eu vou ter como resultante mais um vetor de 10. Produto escalar, produto vetorial, no caso, né? Eu tenho que garantir que esse tamanho desses dois caras sejam iguais. Então, essa arquitetura aqui... Saiu de novo. Tô bom para me perder agora, né? Então, essa arquitetura do conv aqui tem que garantir que o tamanho do meu vetor que chega aqui, o tamanho do meu vetor que chega aqui, são iguais. Como é que eu controlo isso? Pelo tamanho dos convs. Posso fazer um subsampling, posso controlar o tamanho do padding, né? Tem várias formas de eu controlar esse tamanho da saída, né? Mas o importante é que esse tamanho é igual. Já no Identity Block é praticamente igual, não tem essa parte de baixo. Então aqui tem a função aqui do Identity Block aqui de cima, recebe o filtro 1x1, 3x3, 1x1, sempre com stride 1 nesse caso, e a quantidade de filtros que é alterada, né? Tá? Então, e aí, o que eu faço? Conv 2 identidade, conv 2 identidade, conv 3 identidade, conv 3 identidade, conv 5 identidades, conv 5 identidades e por último conv 2 identidades, conv 2 identidades, global average pooling. Isso é uma outra novidade, tá? Esses números que eu passo aqui é o número de filtros, tá, gente? A gente pode achar o número de filtros nessa tabelinha aqui. Então eu tenho o global average pooling. O que o global average pooling é uma novidade também daqui? Tem um desenho, deixa eu achar o desenho. Aqui, ó, o global average pooling é isso, né? Então, em vez de fazer, como eu tenho uma imagem aqui resultante de 6 filtros, eu pego todo mundo e jogo para um fully connected, eu simplesmente faço uma média do primeiro filtro, uma média do segundo, uma média do terceiro, uma média do quarto, uma média do quinto, uma média do sexto, e isso, né? E esse global average pooling acaba sendo uma média de cada um dos filtros, o que me gera aí
uma quantidade de saídas interessante, né? E aí, depois do Global Average Pooling, eu tenho um neurônio aqui de 1000, né? Vou colocar 100 aqui porque o nosso base de dados é de 100. Então, a hora que eu executo isso, não executei nenhum, então vamos rodar todo mundo aqui. A hora que eu executo essa brincadeira inteira aqui, o que falta? Falta simplesmente dizer o seguinte, olha, agora não é mais um modelo sequencial, porque aqui eu só defini uma coisa entrando na outra. Ó. Isso aqui entra nessa que sai isso. Esse x entra aqui, que sai aqui. Esse x entra aqui, que sai aqui. Então, só definir uma coisa entrando na outra. O que me falta fazer é definir, olha, eu quero criar um modelo com isso tudo. E o input do meu modelo é o x-input, está lá em cima. É o primeiro cara que eu gero a partir do input. E a saída do meu modelo é o último x aqui embaixo. Dou um nome se eu quiser. Se não quiser, não preciso. Seto o compile e eu tenho o meu modelo criado agora. Então é como se eu pegasse essas coisas que eu emendei manualmente aqui em cima, né, numa programação do tipo funcional, e enfiasse agora tudo dentro de um objeto do tipo model, que tem a função fit, tem a função predict, tudo igual. Tá? Como vocês podem ver, 23 milhões de parâmetros, mais ou menos 26 milhões de parâmetros. Se eu resetar aqui para 1000 saídas. Opa, tá treinando lá embaixo. Reparem como o treinamento agora vai demorar bastante. Tá? Não é fácil. Deixa eu parar o treinamento, rerodar aqui em cima com 1000. Rodei de novo com 1000. 25.600 parâmetros, o que acaba aqui fechando 26 mil milhões de parâmetros. Né? Então, o número de parâmetros vai se alterar um pouquinho aqui, a depender do número de neurônios de saída, nesse caso. Né? Tá ok? Então, esse é o ResNet. Bastante interessante o ResNet, bastante, por causa desses skip connections. Então a gente tem que mudar aí a forma de programar, não dá mais para usar o sequencial, porque na essência não é mais um modelo sequencial. A gente tem esses desvios de sequência dentro da rede, então a gente precisa usar um model, né? Um objeto do tipo model, e aí a gente pode programar usando a ideia de funcional aqui em cima. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem conferir aqui. Então, se a gente conferir aqui, ó, a saída tem que ser um 7x7. Antes de tudo, a saída é um 14x14.024. Aqui não tem número de filtros, mas é 14x14.024, que é a última quantidade de filtros. E depois, antes do 14x14, 28x28, 512. E assim sucessivamente, né? Dá para conferir cada um das saídas aqui, os output sizes aí do modelo. Tá? O último modelo que eu quero mostrar aqui nesse pedaço da aula, então, é o Inception V1. Deixa eu voltar, então, lá para cima. Tá no zoom aqui ainda, tá? Deixa eu voltar lá para cima. O Inception V1, se vocês procurarem na literatura, nem tem esse nome. Ele foi chamado Inception V1 só, mas depois. Ele, na verdade, vai chamar... Fugiu o nome da minha cabeça agora. Google LeNet. Google LeNet. Esse é o nome original desse Inception V1. Porque ele foi feito pelo pessoal da Google. Tá? Ele foi feito pelo pessoal da Google. E a ideia do pessoal da Google é o seguinte. O nome Inception vem de um filme, tá, gente? O filme, ele tinha um negócio falando... Deixa eu chegar lá no Inception. Tem até o desenho do filme aqui. O nome do artigo é Going Deeper, né? Ou seja, indo mais fundo nas convoluções. Desenvolvido aqui pelo pessoal do Google. Tá? E tem um filme que tem um
uma citação, né? Nós precisamos ir mais fundo. Então, e o nome do filme é Inception, por isso do nome do Inception V1, mas também chamado lá se vocês olharem no artigo original, eles chamam de Google Linet, né? Google Net, alguma coisa assim, certo? A ideia do Google Net, ele traz um monte de inovações, tá? Entre as inovações que ele traz são ter torres paralelas. Então, nós temos os Inception mods, você tem várias torres paralelas, tá? Por que isso? O pessoal do Google começou a se perguntar, mas qual o tamanho de convolução que é melhor? Será que é o 1 por 1? Será que é 3 por 3? Será que é 5 por 5? Bom, eu não sei qual é o melhor, não vou ficar testando isso aí na mão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa ideia de torres paralelas aqui. Uma entrada vai passar por diversos tamanhos de filtros, diversas configurações de filtros, e vamos deixar depois a rede neural decidir quem é melhor. Tá? Única coisa que você tem que cuidar que essas torres paralelas elas têm que cuspir aqui o mesmo tamanho de filtro, né, para depois se concatenar. A concatenação vai ser mais ou menos nessa ideia aqui. Ó. Cada torre, né, então aqui a gente tem as torres, cada torre vai cuspir uma certa quantidade de filtros. O importante é que a altura e a largura deles sejam o mesmo para que a gente possa concatenar eles. Né? Então, a ideia de torres paralelas nasceu aqui com o Inception. De novo, né, a ideia é tentar descobrir, ou deixe que a rede descubra quais são os melhores tamanhos de filtros. Outra ideia que eu vou deixar para a terceira parte desse vídeo é fazer convoluções de tamanho 1 por 1. Isso é usado para fazer redução de dimensionalidade. A convolução 1 por 1 ela faz uma transformação não linear no meu dado e também não deixa com que o tamanho aumente. Né? Então é bem interessante. Isso aí vem de um outro conceito que eu vou deixar para o vídeo 3. Tá? E também tem o que a gente chama de redes auxiliares, que é as towers, que são isso aqui. Ó. Né? Então você teria o teu caminho principal, muito parecido lá com o ResNet, só que esse caminho principal é desviado aqui o fluxo é desviado. Então eu não tenho mais um classificador. Eu tenho 1, 2, 3 classificadores classificando a mesma coisa. Por que isso? Horas, lembram do gradiente descendente? Lembram de toda a problemática a respeito do Vanish gradiente? Quanto mais para trás eu vou indo, mais aquele gradiente vai ficando próximo de zero. 0 vezes 0 vira 0. Então a ideia é justamente trazer isso aqui. Olha, com esse erro aqui da frente, que eu calculo na tower principal, eu consigo ajustar bem os pesos dos primeiros layers, dos layers finais aqui. Mas eu não consigo ajustar bem os pesos dos layers iniciais, justamente porque o layer inicial, o gradiente, chega muito fraco aqui atrás. Então eu vou colocar uma torre aqui, essa torre vai ajudar esse cara, vou colocar mais uma torre aqui, porque o gradiente que sai daqui, ele chega muito mais forte aqui no fim do que o gradiente que sai aqui de trás. Certo? Professor, mas daí como é que funciona isso? Bom, na hora de treinar, eu otimizo as 3 partes, mas na hora de usar eu só utilizo a parte principal. Eu descarto essas outras 2 partes aqui, ou pelo menos descarto os resultados dela. Tá? Então, o Inception traz essa quantidade de inovações bastante interessantes. Professor, como é que eu implemento isso aqui? De novo, não é mais uma arquitetura essencialmente sequencial, como a gente estava usando o objeto sequencial, a gente precisa usar um poder um pouco mais interessante. Então, quando você usa a API funcional do Keras, você pode fazer construções, por exemplo, sequenciais. Você pode fazer construções, por exemplo, não tão sequenciais assim. Certo? Concatenando. Você pode fazer concatenando com lados iguais, no caso, né?
Você pode concatenar com lados diferentes, que é o caso do Inception ali que a gente vai fazer. Você pode ter dois caminhos depois concatenar, ou você pode ter simplesmente múltiplos fins. Né? Então, a ideia da API funcional é justamente deixar a gente fazer esse tipo de construção. Tá? Não vou perder muito tempo aqui explicando a parte do código, até porque eu já expliquei bastante código. Mas, de novo, né? Importa, já vem certinho aqui o shape 4D. Eu vou criar o módulo Inception, que é exatamente este módulo aqui. Né? Conv 1155, conv 1155, está aqui no meio. Conv 1133, conv 1133, conv maxpool 11, conv maxpool 11 e um conv 1 sozinho aqui em cima e concateno conv 1, conv 3, conv 5, conv proj. Lembrando que a saída de cada um dessas towers tem que ser do mesmo tamanho, as imagens têm que ser do mesmo tamanho. Né? Então tem que cuidar aqui um pouquinho com o tamanho das convoluções, com o padding e tal, para que o tamanho seja o mesmo. Então eu tenho as towers aqui definidas, certo? E depois apenas construo o Inception. Então eu tenho que construir aqui o começo, que é o stem, que é conv7 maxpool, conv1, conv3 maxpool, conv7 maxpool, conv3 maxpool. Esse conv1 na verdade não existe, tá? Se a gente olhar o artigo original, não existe. Dois módulos Inceptions, um maxpool, aqui, mais um módulo Inception, esse aqui. Esses númerozinhos aqui é o número de filtros que tem cada Inception. Tem uma figurinha aqui que resume isso. Tá? Então, tem um número de filtros lá do artigo original, é só pegar esses parâmetros. E daí eu tenho a primeira tower. A primeira tower é pooling 2D. Se a gente olhar aqui, ó, pooling, conv1, 1024.000. Pooling, conv1, flatten, 1024. Tem um dropout também. Tá? Se a gente olhar na documentação, tem um dropout. Aqui não tá, mas tem outras documentações que tem. E uma última ativação de 100, no caso, por causa da minha base de dados. Tá? E aí, mais 3 módulos Inception. 1, 2, 3. Mais uma tower, igualzinha de baixo. Mais um módulo Inception. Veja que os módulos Inception eles mudam a quantidade de filtros, né? Um maxpool. Mais 2 módulos Inception. E aí um global average pool, um dropout, um denso de 100. Aqui, inclusive, não está muito correto, porque o último aqui ele apenas diz que eu tenho apenas um denso e não vários, como está aqui no desenho. Tá? E aí, de novo, né? Pego o input, jogo dentro do meu modelo. E as saídas? Bom, as saídas não é mais só o X. Agora a saída é o X. O X1 da primeira tower. Veja que nas towers eu chamo de... A entrada é o X, né? Que está saindo desse Inception módulo. Então, esse Inception aqui cospe um X. Esse X passa para cá, porque ele continua aqui na frente, para os próximos 3 módulos Inception. Então, esse X passa para os 3 módulos Inceptions. E esse mesmo X acaba sendo a entrada também das towers, e as towers eu acabo tratando tudo como X1 aqui dentro. X1, 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 X1. Então eu tenho a minha saída X1. Na Tower 2, a saída X do Inception é a entrada Tower 2. Aqui. E eu trato como X2 essas saídas das Tower 2. Então quando eu vou colocar no meu objeto, a entrada é o input e as saídas é a saída final, X, X1 e X2, que é a saída das duas towers. E na hora de treinar, daí tem uma diferençazinha. Se vocês conferirem aqui, dá bem certinho. O último é 7 por 7.024.
7 por 7, 1024. E aí eu faço a average pool, fica só 1024. Certo? Na hora do treino, eu tenho que passar X-Train e concatenar Y-Train, 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 porque a mesma saída que eu espero aqui, eu espero aqui, eu espero aqui. Então é apenas concateno e tá ok. Tá? Se a gente rodar tudo aqui, vai funcionar acho que certinho, se eu não tiver errado nenhum número. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, 16 milhões de parâmetros, eu acho que eu não estou perto disso aqui, 5 milhões, tem alguma coisa errada no meu modelo, tá? Tem que conferir, se alguém fizer esse favor depois me contar, mas tá demorando, né? Não é algo tão rápido assim, tá? Deixa eu ver se é 16 milhões de parâmetros mesmo. Google Net, bom, não dá para saber aqui, tá? Mas vai demorar bastante, vou até cancelar aqui, tá? Enfim, acho que nessa parte do vídeo é isso. A principal ideia desse vídeo era mostrar para vocês esses outros modelos, né? BGG, AlexNet, ResNet, Inception, que são modelos que para vocês, principalmente o ResNet e o Inception, como a gente não segue mais uma ideia sequencial, aí eu tenho que começar a usar um outro tipo de programação para conseguir construir esse tipo de arquitetura, né? A ideia das towers. E tanto as conexões residuais, né, do ResNet, como essas towers, a ideia delas é que ajude no treinamento. Né? Ajude no treinamento, tanto evitando o overfitting, como ajudando para que não aconteça o gradiente, que o gradiente não vire zero. Né? Então, na próxima aula eu entro em alguns outros conceitos, principalmente eu vou explicar o porquê dessas convoluções um por um e também entrar numa ideia de convoluções assimétricas, tá? Um pouco mais teórico. Obrigado, até lá.